Sejam muito bem-vindos a mais um projeto. Nessa playlist, nós vamos começar o módulo de Entendendo o React a fundo, onde nós vamos pegar e passar sobre detalhes e conceitos de como se utilizar o use state, funções, como usar as funções, como pegar e prevenir o comportamento padrão de um formulário. Então já está aqui pronto, eu estou só mostrando aqui para vocês antes de nós começarmos nos exercícios. Aqui eu tenho 3 tipos de funções diferentes, onde nós vamos pegar e passar e vamos detalhar como que funciona cada uma. Então, nós temos aqui também um H1, nós também temos um formulário para fazer um comportamento inicial, repassando e procurando entender a fundo como que utiliza o useState. Eu tenho aqui uma funçãozinha simples também para setar o valor no campo. Também tem um CSS muito simples aqui dentro do useState1. Eu tenho aqui no state, eu tenho um CSS bem simples, onde eu vou repassar também com vocês como que funciona também. E como que eu faço um efeito bem simples para pegar e customizar a nossa aplicação de exercício utilizando o React. Então, essa apresentação aqui vai ser do projeto, nós vamos começar do zero nessa playlist e vamos pegar e repassar propriedades uma a uma. Então, eu vou fechar aqui e vou mostrar para vocês como que está ficando aqui no navegador. Eu já estou com o meu console.log aberto aqui. Então, quando eu venho aqui e seto um valor, Mateus, aqui eu coloco mateus@gmail.com. Quando eu clico em inserir, ele vai trazer para mim aqui e não vai recarregar a página. Nesse momento aqui, na verdade, ele nem limpou os campos. Nós poderíamos também criar uma função para quando ele inserir, além de inserir os dados aqui, ele pode também estar limpando os campos. Isso é uma coisa bem tranquila também, uma coisa bem básica que nós utilizamos no dia a dia. Então, depois dessa introdução, nós já podemos ir para nossos exercícios. Então, vou começar aqui fechando a nossa pasta, nessa opção aqui embaixo, Close Folder. E agora eu vou vir aqui nessa opção Open Folder e vou abrir aqui uma pasta nova. Pode ser dentro da pasta Downloads mesmo, poderia ser dentro da pasta Documentos, ou então dentro da pasta C2 pontos, não importa. O que importa é poder apontar essa pasta. E aqui eu vou colocar o nome da minha pasta de dev. Vou dar 2 cliques, ele vai entrar dentro dessa pasta, vou selecionar essa pasta. Agora que eu selecionei uma pasta que eu posso inicializar um projeto utilizando o React, eu vim em terminal, new terminal, e vou verificar se realmente eu tenho o Node.js instalado e configurado na minha máquina. Então, vou usar o comando node-version. Esse comando node-version para verificar a versão que eu tenho instalado na minha máquina. Atualmente, eu tenho instalado na minha máquina a versão 21. Então, se vocês tiverem na máquina a versão 18 ou 20 ou 21, vai funcionar da mesma forma, não tem problema nenhum, não precisa atualizar a versão do Node para pegar e fazer esse vídeo. Eu vou limpar aqui. Agora eu vou usar o comando para criar o nosso projeto, que é o npm create @laytest. Esse comando aqui vai nos possibilitar criar nossa aplicação. Aqui já perguntou o nome do projeto. Muitas das vezes ele pede para aceitar alguma coisa e aparece um Y para você poder aceitar inicialmente, antes do nome. No meu caso que não apareceu, mas para vocês aparecer, vocês já ficam cientes que precisa colocar um Y para pegar e permitir alguma coisa, para depois chegar nessa opção do nome. Normalmente acontece isso. E aqui eu vou colocar assim, React Use State, pois nosso foco agora vai ser trabalhar com Use State. Eu vou dar um Enter. Aqui eu vou selecionar a opção do React. Só levantar esse aqui um pouquinho, para ficar melhor para vocês verem. Assim, ó. Agora sim, eu posso selecionar aqui o React. Aqui eu vou selecionar o React com JavaScript. E agora eu vou usar esses comandos aqui, que são os comandos iniciais de toda vez que nós criamos a aplicação. Toda vez que nós criamos uma aplicação, nós precisamos de usar esses comandos aqui. Então vamos repassar cd, react, use state. Agora vocês podem verificar, checar aqui que esse nome aqui tem que ser exatamente esse nome aqui. Tem que bater o nome da minha aplicação. Porque às vezes a gente usamos o comando aqui para ele entrar dentro da pasta e às vezes nós digitamos alguma coisa errada. Então se eu digitar alguma coisa errada aqui, ele vai dar erro e nós vamos pensar que estamos dentro da pasta do projeto e nós não vamos conseguir dar esse próximo comando, que é o npm install. Então esse npm install serve para pegar e fazer uma instalação da nossa aplicação. Uma vez eu criei o projeto, agora eu preciso pegar e instalar as dependências iniciais do nosso projeto. Assim que eu terminar de instalar essas dependências iniciais do nosso projeto, nós podemos rodar o nosso projeto inicial e procurar entender um pouquinho a sequência das pastas. Então, ele está criando aqui nosso projeto, está instalando essa pasta Node Modules. Assim que ele instalar aqui o Node Modules, nós vamos dar uma repassada aqui. Mas quando ele instala aqui, que pode demorar uns minutinhos, não costuma ser mais que 2 minutos não, tá? É bem rápido. Então, nesse link aqui, nós vamos trocar, vamos passar para pt-br, nós usamos o formato português,
E aqui nós vamos mudar o nome da aplicação para React Start. Vai ser uma aplicação que nós estamos inicializando com React. Aí uma vez que já pegou, já instalou nossas dependências, eu posso limpar aqui e posso usar o próximo comando, que é npm run dev. Esse npm run dev já estava descrito aqui, ó. Se vocês olharem aqui, nós fizemos exatamente isso aqui, ó. Primeiro nós entramos dentro da pasta, depois nós usamos a instalação, depois nós rodamos o nosso projeto. Agora que está mostrando que o nosso projeto está rodando, eu posso voltar aqui, posso dar um enter para ele recarregar minha página e vai estar recarregando dessa forma. Isso aqui é a página inicial quando nós criamos a aplicação usando React e o Vite. Então aqui ele tem um contadorzinho que é bem interessante, vocês podem ver que não recarrega a página e muda nossos elementos. Então nós podemos voltar para o projeto e agora voltando para o projeto, eu vou começar limpando o nosso projeto para não ter nada aqui dentro. Então vou vir nesse index aqui, vou apagar tudo que tem aqui dentro. Vou vir aqui nesse app aqui também, vou apagar tudo que tem aqui dentro. E vou vir nesse outro app aqui, ó, que é o JSX. Aqui eu vou limpar só algumas coisas, não vou apagar tudo não. Ou então poderia também apagar tudo para vocês ficarem mais tranquilos, né? Ver como é que funciona. Então agora vamos limpar nosso projeto, nós vamos começar isso aqui do zero. Então por isso eu realmente apaguei tudo do CSS, apaguei tudo do app.js, apaguei tudo desse index. Esse main aqui nós não vamos apagar tudo, porque nesse main aqui nós não costumamos trabalhar mesmo, nós só fazemos só importar esse app. Dentro desse app aqui nós vamos começar com o export function app, aqui nós vamos fazer um return. E aqui eu preciso retornar um elemento JSX, que seria nosso elemento HTML. Então, eu estou mudando um pouquinho aqui a forma que eu estou fazendo o export aqui. E antigamente nós não fazíamos o export aqui, nós fazíamos dessa forma aqui, ó, function app, e agora aqui do lado de fora nós fazíamos o export default, e aqui passávamos o app. Dessa forma, passamos aqui um H1, e aqui eu posso passar um hello world. Só que eu não costumo trabalhar dessa forma aqui, vou mostrar para vocês por quê. Então, se eu voltar aqui no meu navegador, vocês vão ver se eu recarregar aqui, npm run dev, eu precisava dentro da pasta, né? Eu não coloquei o comando dentro da pasta, cd, react, use state. Agora sim, agora que nós vamos confirmar realmente tudo dentro da pasta. Realmente, já que eu estou dentro da pasta, eu posso pegar e usar o comando npm run dev. Agora vai rodar nosso projeto e eu posso pegar e voltar aqui e atualizar nossa página. Atualizou, apareceu Hello World. Então, qual que é a diferença de usar dessa forma aqui? Eu também tenho outra forma que é o export function. Aí eu não preciso dessa linha aqui embaixo. Porém, eu tenho que vir aqui no nosso main, tem que mudar só isso aqui, ó. Colocar essas chaves em redor desse app. E assim nós vamos ter o mesmo resultado e vai continuar funcionando. Eu gosto mais de usar dessa forma aqui, porque se eu usar dessa outra forma, vou mostrar para vocês que se eu usar da outra forma aqui, dessa forma aqui, deixar um Ctrl Z para voltar, se eu vir aqui no main, eu posso colocar app, eu posso colocar assim, ó, laranja, e aqui eu poderia passar laranja, que ele funcionaria do mesmo jeito. Então, isso aqui não é uma coisa muito interessante, acaba que ficando, não é uma coisa muito interessante, acaba ficando um pouco desgastante, porque funciona, só que vira e mexe, nós temos alguns erros de código e fica difícil de corrigir se esses nomes aqui não bater. Então, eu costumo utilizar dessa forma aqui, que é em volta do app com essas chaves, usar essas chaves aqui. Então, posso pegar e voltar aqui no meu app e colocar da outra forma, que é o export function. E aqui eu não preciso colocar essa linha aqui do lado de baixo. Então, vocês podem ver que a nossa aplicação já vai estar pronta para inicializar. Vocês vão ver que ela já tem um resultado aqui. Se eu atualizar aqui, já apareceu aqui de novo. E nosso intuito, como é passar com propriedades, nós vamos começar criando uma pasta de componentes. E dentro dessa pasta de componentes, nós vamos criar várias outras pastas chamadas state. E eu vou começar aqui com state 1, que vai ser o primeiro estado que nós vamos trabalhar. Então, criar esse componente e vamos renderizar aqui nesse app. Então, para nós começarmos já a nossa aplicação aqui, vou começar aqui passando o index.jsx, dar um enter aqui. E agora aqui, depois desse index.jsx, posso pegar e fechar essas telas e começar com o nosso export function state 1. Aqui eu vou retornar um objeto JSX, passa nosso script e vou colocar o H1 chamado state. Dessa forma que eu crio meu primeiro componente e eu posso pegar e trazer ele aqui para o app. Para me trazer ele aqui para o app, eu preciso de importar ele aqui em cima. Então, vou começar com o import. E aqui eu vou abrir e fechar as chaves. Vou pegar e vou colocar um ponto barra. E aqui eu trazer o componentes, barra, use state. E agora aqui dentro desse state aqui, dentro dessas chaves, eu preciso pegar e passar
exatamente o meu state. Aqui ele já me mostra quando eu dou um Ctrl barra, ele já me mostra que eu tenho disponível o use state. Então quando eu marco, ele fica lá dentro, e agora eu tenho que pegar e passar no formato de tag, meu use state. Então já está aqui no formato de tag. E se nós voltarmos aqui no nosso navegador, você vai ver que o nosso use state 1 já está pronto. Então a única coisa que eu preciso fazer é começar a trabalhar nesse use state para falar um pouquinho sobre ele. Então já tem um H1 desse use state. Para trabalhar esse use state, nós vamos trabalhar de uma forma bem tranquila. Depois nós vamos elevando a dificuldade desse projeto. Então, vamos começar construindo dois inputs do tipo text. Então, quando eu começo a digitar aqui input, coloco dois pontos text, eu tenho aqui uma ajuda do emit, onde que já me mostra aqui, ó, ele vai criar essa estrutura aqui para mim. Ele vai criar um input type do tipo text, vai passar um name e vai passar um ID. Dá um enter. Nós não vamos usar nem o name nem o ID por enquanto, ainda vamos começar a passar algumas propriedades aqui. Então, eu vou passar a propriedade uma a uma, eu vou explicar uma a uma até nós chegarmos naquele objetivo final, onde que eu mostrei na introdução do vídeo. Então, eu vou quebrar essas linhas aqui, para ficar um pouquinho mais interessante, nós vamos passar por algumas propriedades. Não vão ser muitas não, porém é interessante ver uma a uma. Esse input do tipo texto, ele significa que isso aqui vai ser exatamente um texto, mais nada. Mas eu tenho muitos tipos para passar aqui também. Teria o tipo date, então se eu colocar um tipo date e salvar, quando eu pegar e voltar no meu navegador, ele vai estar no formato de data. Olha que legal. Eu posso deixar também meu navegador e meu VS Code um do lado do outro para ficar mais fácil de mostrar essas partes do tipo input, porque nós temos muitos tipos. Então vamos passar para o input do tipo password. Então vocês olharem aqui, agora quando eu digito, ele vai mostrar os caracteres escondidos. Agora vamos pegar e passar um Ctrl barra aqui, que vai mostrar que já tem alguns outros tipos pré-definidos para nos ajudar. Então vamos mostrar aqui agora esse file para vocês verem como é que fica. Que é nenhum arquivo selecionado. Quando eu clico aqui, ele abre para nós aqui no navegador. Então, se eu vir aqui, dar dois cliques e apagar aqui, dar um Ctrl barra de novo. Eu tenho um tipo color também, que é bem interessante. Quando eu passo o color, agora ele deixa eu selecionar uma cor. Olha que legal. Agora vamos colocar mais um outro tipo diferente aqui, que é bem enigmático. Esse aqui, ó. Então, vamos colocar um outro tipo aqui, que é do tipo number. Passando esse tipo number, agora ele vai aceitar só números. Se eu tentar colocar um A, não é para ele aceitar. Esse aqui é para ser um number. Então, ele também me dá uma opção aqui dessas setinhas aqui, que me ajuda a colocar para cima e para baixo. É bem interessante isso aqui. Além disso, eu tenho uma propriedade que é bem interessante aqui, que é a propriedade placeholder. Esse placeholder me permite colocar um texto inicial. Vou mudar isso aqui para texto de novo. E nesse placeholder, vou colocar assim, nome. Aí vocês vão ver que aqui, quando atualizar, vai ficar um nomezinho lá dentro. Então, tem um nome de comportamento inicial. Além dessas propriedades, nós vamos pegar e vamos trabalhar com a propriedade chamada value. Essa propriedade chamada value, ele nos permite inicializar com o valor inicial. Então, a gente dá exemplo. Qual que é o seu nome? Vamos supor Fulano Silva. Então, esse daqui é o valor inicial. Isso aqui é muito interessante para quando a gente estiver fazendo teste de aplicação, a gente colocar um valor inicial para não ficar tendo que digitar o tempo todo. Então, nós vamos abordar dessa forma. Eu vou colocar assim, o nome fulano aqui para esse primeiro input e eu vou criar um próximo input, que vai ser nosso input do tipo e-mail. Vai colocar como texto também. Eu vou tirar esse ID e esse number aqui. E aqui eu vou pegar e passar um placeholder, colocando assim um arroba e-mail, para a pessoa lembrar que é um e-mail. E aqui eu vou passar, o type já está lá em cima, então não preciso passar, né? Então vou dar um enter aqui para ele quebrar, para nós vermos essas propriedades de formas separadas. E aqui eu posso passar um value inicial. Esse value inicial eu posso chamar de fulano, só que não pode ser com chaves, tem que ser aspas duplas, porque ele não vem de um objeto e também não vem de um state. Então eu vou colocar assim, fulano@gmail.com. Então agora eu tenho um comportamento inicial para não ter que ficar toda hora digitando antes de fazer alguma coisa. Então tem esse comportamento inicial, nós pegamos já um pouquinho sobre os componentes. Então nós estamos criando esse componente, eu estou chamando esse componente aqui no app para quê? Para que eu não precise juntar muito código nesse app. Então vou deixar esse código salvo, porque quando eu criar um próximo state, eu vou pegar e vou fazer o mesmo procedimento. Vou criar aqui no componentes, vou criar um state 2. E criando esse state 2, na hora de chamar ele aqui, eu vou precisar de mudar só o final, que é 1 e 1 e 1. Vamos criar ele aqui para ver como é que vai ficar. Index.jsx. Eu vou fechar todos os outros aqui que não é interessante agora. Vou começar a criar de novo. Vou crescer aqui um pouquinho. Export, function, state 2. Dessa forma aqui eu vou retornar um objeto JSX. E aqui eu vou colocar só um H1, passando o nome state 2. Só para vocês verificar, ver certinho como que fica. Eu vou aumentar aqui um pouco o zoom, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então agora eu vou chamar de novo aqui nosso app.
E dessa vez, no lugar de eu pegar, eu vou dar um Ctrl D, Ctrl D. Quando nós usamos esse atalho Ctrl D, Ctrl D, eu posso substituir vários ao mesmo tempo. Então, se eu mexer aqui, ó, eu posso vir só no final e mudar o 2 e dar um Ctrl S. Então já foi bem dinâmico, ele já pegou e substituiu tudo de uma vez. É uma forma, assim, muito importante entender como que é esses atalhos para estar utilizando no dia a dia, nos traz eficiência, nos traz presteza, nos submete também a profissionalismo. Então, como eu já expliquei aqui o State 1, agora eu vou usar aqui de novo o atalho para vocês verem de novo como é que faz. Ctrl D, eu primeiro dou 2 cliques, né, para selecionar o objeto que eu quero. Uma vez que eu dei 2 cliques, eu posso apertar o Ctrl D, Ctrl D. Se for no Mac, vocês podem usar o Command D, Command D. Aí ele vai pegar e estar selecionando também esses elementos. Uma vez que eu selecionei, eu posso usar setinha para navegar de um lado para o outro. Eu posso selecionar de novo aqui o meu useState 1, porque no caso nós estamos no foco, utilizando o useState 1, e assim nós finalizarmos o useState 1, nós vamos passar para o useState 2. E esse useState 1 aqui que nós estamos trabalhando, gente, nós vamos começar a ver as premissas de funcionamento desse useState. Então, vou fechar aqui. E para começar um objeto de useState, eu preciso de importar ele, e ele vem do React. Então, eu posso vir aqui em cima e dar assim um import, abrir e fechar chaves, colocar um from, e aqui eu colocar assim React. E aqui dentro dessas chaves, eu vou dar um Ctrl barra, vocês vão ver que tem muita coisa aqui para ser importado do React. Então, quando eu começo a digitar aqui use state, ele já me mostra que eu tenho use state. Eu também teria muitas outras coisas, poderia colocar um vírgula, colocar assim use effect. Nós também temos use callback, são bastante utilizados, use context, tem muita coisa aqui para usar. Porém, nós vamos passar um a um, devagarzinho. Então, nós já passamos pelo useState, importamos ele aqui e agora eu preciso de usar. Uma vez que eu importo e não uso, ele parece que está dando erro, mas não está dando erro não. Mostra só um probleminha aqui. E que mostra o seguinte, nós criamos e não definimos, não usamos ele. Então, se eu passar o mouse, é muito importante vocês terem essa pegada de passar o mouse e entender o que está acontecendo. Aqui está falando o seguinte, que foi declarado, mas nunca foi utilizado. Então, nós vamos utilizar ele aqui agora. Nós vamos usar um const. Esse const aqui é para pegar e criar a nossa variável. A nossa variável aqui, que vai ser um useState, eu vou chamar de nome. Colocar um vírgula set nome. É muito importante essa vírgula aí, nós não podemos esquecer essa vírgula de jeito nenhum. Vai ser igual a useState. Dessa forma, uma vez que nós criamos, agora lá já parou de dar erro. E vai acontecer a mesma coisa aqui embaixo, vai falar que foi criado e nunca foi usado. Então, para mim usar ele, eu vou usar ele primeiramente aqui no meu input. Nesse primeiro input, eu faço o seguinte, value. Aliás, nesse input aqui eu já tenho um value. Então, já que eu tenho um value, eu posso tirar isso aqui e agora sim eu posso passar as chaves e posso passar o nome. Agora já estou usando o value. Vou mudar isso aqui de lugar só por questão de toque mesmo, mas tanto faz se esse aqui é primeiro, segundo, terceiro, não importa. Esse atalho que eu usei para trocar as coisas de lugar é o Alt setinha para cima, ou então setinha para baixo. Se eu quiser colocar para cima, eu seguro o Alt e coloco setinha para cima. Se eu quiser que fique na parte de baixo, eu seguro o Alt e coloco setinha para baixo. Então isso aqui também é um atalho que ajuda muito no dia a dia. Vocês podem ver que agora que não está mais em vermelhinho. Agora para mim utilizar esse set, eu vou vir aqui embaixo, vou colocar assim onChange. Esse onChange é uma função pré-definida que já vem do React. Nós passamos aqui esse E dessa forma e passamos o set nome. Esse set nome vai receber um e.target.value. Dessa forma que nós utilizamos também esse set. Agora vocês podem ver que agora não tem mais nenhum tipo de erro. E eu preciso repetir esse passo para o próximo campo. O próximo campo é o nosso e-mail. Então, se eu tivesse aqui 10 elementos ou 10 campos, eu teria que fazer o mesmo procedimento. Eu poderia copiar assim, ó, segurando o Shift mais o Alt e setinha para baixo, eu estaria fazendo um clone do objeto de cima. E agora aqui eu posso só substituir por e-mail. E aqui eu passar um set e-mail. Agora vocês vão ver que eu já criei mais um campo. E aqui geralmente nós precisamos de colocar um comportamento inicial. Geralmente aqui quando nós utilizamos JavaScript, React com JavaScript, nós passamos dessa forma aqui, que é umas aspas simples. Depois disso aqui, eu vou vir aqui e vou reatribuir da mesma forma que eu fiz para o campo de cima. Então, vou passar esse value aqui, vou passar e-mail, vou apagar esse value aqui, senão vai ficar dando erro. Então, faltou um igual aqui, né? Sem esse igual também dá erro. Agora aqui, fazer o onChange, foi passado ali em cima. Essa setinha aqui é de iron function, então vou passar aqui, não, e-mail. Aqui passar ponto target, ponto value. Então, tá pronto, nosso useState aqui já está implementado. Então, posso pegar e fazer um teste aqui. Mas para fazer esse teste e ver alguma coisa acontecer, o ideal é que você tivesse um console.log ou se eu tivesse algum outro objeto para pegar e mostrar essas informações. Então, nós vamos construir esse objeto aqui embaixo. Esse objeto aqui embaixo nós vamos passar ele como pode ser como um parágrafo mesmo.
Dentro desse parágrafo aqui, eu posso colocar duas chaves dessa forma. Eu posso separar essa chave por um hífenzinho aqui. E agora aqui eu preciso passar o nome e aqui eu vou passar o e-mail. Dessa forma, quando eu digitar lá em cima, quando eu digitar aqui dentro, vocês vão ver uma mágica acontecer. Vou deixar esse aqui do lado aqui, que não precisa grande demais, né? Vou deixar assim do lado. Agora eu vou deixar meu VS Code de cá. Ficar bem organizado. Agora que quando eu digitar aqui Rodrigo, lá, já está digitando Rodrigo embaixo. Isso aqui é muito legal, esse conceito eu acredito que veio lá no Vue.js, lá no Vue.js usava muito isso aqui e passou aqui também a usar no React de uma forma um pouquinho diferente, mas já está funcionando em tempo real e o melhor, que não recarrega a página. Então esse aqui é o poder do use state, uma coisa bem interessante para o dia a dia. Eu não usei nenhum botão, não validei, não fiz nada, mas poderíamos também pegar e passar um botão, validar, fazer aqui um pouco de CSS. Então daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho de CSS, vamos deixar esse CSS bonitinho, como nós tínhamos visto no vídeo de apresentação. Então agora falta nós trabalharmos o CSS.